ser direita ou esquerda? O que Jesus era? Antes de mais nada, eu gostaria de começar lendo com vocês aqui 1 João, capítulo 4, minha Bíblia, ó. Mentira, não é minha, não é da minha irmã. A minha é do Jesus Copy. Oh yes. 1 João 4, versículos 7 e 8 diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11 diz assim: Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. 12. Ninguém viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Glória a Deus. O que acontece é que nas eleições passadas a gente viu vários exemplos de cristãos, de um lado ou de outro, que priorizou muito mais a discussão ou a opinião política dele do que o amor ao próximo, do que entender o outro, do que saber conversar, do que saber respeitar a opinião e a decisão do outro em escolher tal candidato ou outro candidato. Os dois lados sempre tentando usar passagens bíblicas, usar ensinamentos bíblicos. Você é um fascista. Cala sua boca, esquerdopata. Você vota no Bolsonaro, você não pode ser crente. Você vota no Lula, você não pode ser crente. Jesus era Lula. Era Lula. Jesus era Lula. Jesus era Bolsonaro. E vamos trazer aqui para vocês agora, exclusivamente, frases que a direita e que a esquerda disseram pra gente comentar aqui agora. Bandido bom é bandido morto, tá ok? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo: Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: Você nem ao menos teme a Deus? Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: Lembra-se de mim quando estiver no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. E a gente também tem outros exemplos, por exemplo, a vida do Paulo. Ei, se bandido, se assassino bom fosse assassino morto, o que seria do Novo Testamento se for escrito por Paulo? Porque Paulo assassinava cristãos, Paulo era sanguinário, era um assassino antes de se converter, antes de conhecer Jesus. Por mais que a criminalidade às vezes nos dê raiva, estupradores, assassinos, bandidos, a gente fica humanamente com raiva, mano. Nós cristãos temos que ser as pessoas que mais acreditam na transformação na vida da pessoa. A gente tem que olhar a pessoa como Jesus olhou. É a gente que deve pregar arrependimento, graça, perdão dos pecados, compaixão. Nós temos que pregar isso. Nós cristãos temos que acreditar na mudança e transformação na vida das pessoas. Isso significa que um cara que fez algum crime não deve ser preso? Claro que não, o cara tem que ser preso, porque a gente está sobre leis humanas. Então a gente tem que arcar com a consequência dos nossos atos, judicialmente, etc. Não é uma injeção letal que vai acabar com a criminalidade, e não é uma injeção letal que é a justiça, né? Que a gente acredita que vem de Deus, né? Não é assim. Até porque, né? Quem nunca pecou, que injete lá a injeção letal, e aí eu quero ver. Vai, injeta lá, coloca o dedinho na seringa lá pra colocar a injeção letal lá, você que nunca pecou. Fica a dica. Meu corpo, minhas regras. O que a Bíblia nos diz disso? A Bíblia fala que nós somos habitação de Cristo. Cristo habita em nós. Diante disso, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Quando ele fala que nós somos habitação de Cristo, ele fala que nós, como habitação, não devemos nos entregar a depravações morais e não fazer nada que prejudique o nosso corpo. Seja uso de drogas, de
coisas que prejudicam a nossa saúde, etc. Ou seja, nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Isso não tem nada a ver também com tatuagem. Tem gente que usa esse versículo para falar de tatuagem. Depois, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre tatuagem, comenta aí, escreve aí embaixo aí. Por favor, fala sobre tatuagem, qual que é a sua opinião? Que eu vou digitar minha opinião bíblica sobre o que eu acho de tatuagem, ok? Tratando sobre meu corpo, minhas regras, a Bíblia nos diz que nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é o quê? Uma medida maior. Estando sobre essa lei, nós não podemos nos entregar a depravações morais, sexuais, mas a gente tem que mostrar no nosso corpo a santidade de Cristo. Amém? Vamos fuzilar os esquerdinha. Precisa comentar? Tinha que estourar a cabeça de coxinha, de juiz, mandar esses golpistas pro inferno. Precisa comentar? A direita tende a favorecer quem tem uma posição socioeconômica melhor. E a esquerda tende a detestar todo tipo de patrão, de empresário, de gente que tem condição melhor. Tende, enfim. Por favor. O que a Bíblia nos diz sobre o favorecimento de pessoas? Em Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anel de ouro no dedo, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem tratamento especial ao que está vestido com roupa de luxo, dizendo: sente-se aqui no lugar de honra, e disserem para o pobre: fique de pé ou sente-se ali debaixo do estrazo dos meus pés, será que vocês não estarão julgando e fazendo distinção de pessoas com critérios errados? Mas a Bíblia também diz, Paulo falando, né, sobre deveres e direitos do servo e do empregado. Ou seja, Jesus ele não acabou com a questão da hierarquia. A hierarquia ela também é bíblica, a honra também é bíblica. Então Paulo fala o seguinte: vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração. Ou seja, quem humanamente é nosso Senhor, nosso superior, que a gente possa ter temor e tremor no coração, não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e de vontade de Deus. Ou seja, não servindo só à vista, só quando o patrão está vendo eu vou honrar ele, só quando ele está vendo eu vou ser proativo, vou trabalhar. Não, você tem que ser, e patrão vendo ou não, tendo câmera na empresa ou não, você tem que honrar o seu patrão. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui na terra, nós também temos que sujeitar a autoridade, sujeitar a hierarquia, orar por nossos patrões, orar pelos empresários do Brasil, até porque nessa corrupção é porque muitas vezes as pessoas não oram e a mensagem não chega a empresários e a pessoas de influência no nosso país. Baseado em tudo isso que eu disse, baseado nessas frases de esquerda, nessas frases de direita, nas frases coxinha, nas frases pão com mortadela, eu quero dizer para vocês, Jesus, ele não se encaixava em nenhuma das duas caixinhas. Você pode não saber, mas Jesus não era nem Lula nem Bolsonaro. Jesus, ele disse que em primeiro lugar tá o amor a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a alma, com toda a mente. E em segundo lugar, o amor ao próximo. E como eu disse no início, a Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus. Então a gente não pode se dizer totalmente apoiador de tal candidato, de Lula, de Bolsonaro, de Dilma, de Temer, de Aécio, qualquer que seja o partido que você mais gosta. Você não pode se dizer completamente devoto àquilo. E depois eu posso fazer um vídeo também falando sobre o porte de arma, a visão bíblica do porte de arma. Afinal, vamos achar um candidato 100% bíblico? Provavelmente não. Só que a gente tem que ponderar, pelo menos se a pessoa tem temor a Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não coloque opinião ou posição política na frente da fé, na frente do seu amor pelo seu irmão, mano. Você não pode julgar e xingar e colocar em rede social, pastor tal fala que é crente, tá lá apoiando o candidato tal.
Vamos ser cristãos maduros, né? E saber que, se no final das contas, seu amigo escolher alguém que você não concorda, mano, não vai perder a amizade por causa disso, mano. Entendeu? Vamos também praticar isso, de amar primeiramente a Deus e amar ao próximo. Como Deus nos amou, que é uma medida muito maior. A Bíblia nos dá essa medida depois. Acreditando na transformação dele, acreditando na mudança dele, sem julgar ele, sem perder a cabeça e sair simplesmente para discussão. Deus abençoe vocês. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas espero que tenham gostado. Essa foi a minha opinião. Fiz de coração. Deus abençoe vocês.